cadeira. Fazia um bom tempo que eu não trazia um vídeo sobre as melhores cadeiras pra você comprar hoje em dia. E como sempre, desde o último vídeo que eu fiz, muitos modelos mudaram de preço, mudaram algumas recomendações também. Não só isso, como também resolvi trazer um pouco mais de informação, porque, cara, cadeira é um assunto muito complexo de trazer, porque independentemente da minha recomendação, eu não tenho como saber se ela vai ficar boa ou não para você. Afinal, existem corpos e corpos. Mas eu vou tentar deixar o mais claro possível para facilitar para vocês que estão com dúvida. Eu separei os melhores modelos por tamanho, peso e tudo mais. Bom, mas então sem mais zoação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá. O que você precisa saber antes de comprar uma cadeira? Primeiro, tecido ou acabamento, tanto faz. Existe normalmente o acabamento em mesh, que é basicamente esse aqui, que são esses tecidinhos. Como também existe o acabamento em courino, que é o couro sintético. Cara, resumindo, se você mora em qualquer lugar do Brasil, principalmente do sul pra cima, eu recomendo cadeiras meshes. Elas são muito mais fresquinhas, principalmente a época de calor. Vai suar muito menos. Por exemplo, eu tenho o costume de usar a cadeira sem camisa, então ela sua muito menos. Já o courino, ele é um pouco mais elegante, ele tem uma estética mais bonita, dependendo do modelo tem uma boa durabilidade, mas ele tende a descascar, principalmente se você não cuidar bem. E não só isso, ele é absurdamente mais quente. Então se você quer pegar um pro escritório, tem que ter pelo menos ar-condicionado, cara, senão você vai ferver de calor. Segundo ponto são os tipos de cadeira. Cadeiras que são cadeiras secretárias e as cadeiras presidentes. Existem outros nomes, mas essas são as principais. Resumindo, secretária eu normalmente recomendo pro pessoal um pouco mais baixo, abaixo aí de 1,80, 1,75, já vai te atender bem. Já se você é bem mais alto, eu recomendo já cadeiras presidentes, que são esses modelos aqui, vai cobrir toda a parte das suas costas e vai ser um pouco mais confortável. Terceiro ponto e o essencial, de novo, entenda que isso aqui é uma recomendação e você que tem que tirar a conclusão com base no seu corpo. Eu não sei como é o seu corpo, como é o seu físico, mas existem cadeiras e cadeiras. O modelo que atende por um cara alto, pesado, não vai ser o mesmo modelo que vai te atender tão bem se você é um cara leve e baixo. E é por isso que eu tentei deixar essa lista um pouco mais específica. E de preferência, se você conseguir, faça que nem eu, vai em alguma loja aí próximo, teste as cadeiras, cara. A melhor forma de você realmente saber. Mas vamos lá. Começando pelos três modelinhos mais baratos. Normalmente eu chamo de quebra-galho porque, honestamente, não tem a melhor qualidade do mundo e elas servem exatamente pra isso, pra você que tem um baixíssimo orçamento, muito limitado e precisa de uma cadeira pra quebrar um galho. Normalmente custam na faixa aí entre 150 a 400 reais. E começando pelo modelo mais básico, que é simplesmente a cadeira secretária básica. Ah, inclusive, com relação aos nomes, não liguem pra isso, porque a maioria das cadeiras, principalmente essas mais baratas, elas são modelos que a gente chama de white label, ou seja, é uma empresa que faz e o resto põe a marca. Então, em princípio, são as mesmas cadeiras, tá? Só que com nomes diferentes. Mas resumindo, ela vai ser o modelo mais barato de todos e o mais acessível que você vai ter. Ela tem uma construção bem básica, basicamente estrutura em plástico, com alguns leves detalhes, como a base e também a estrutura em metal. O assento é almofadado, inclusive é uma almofada relativamente boa, principalmente pelo preço. Eu particularmente acho ela macia. Ela já tem um encosto em mesh, que por si só o mesh é bom. Ele é um tecido que ele tem um toque suave com a pele. Mas qual que é o problema desse tecido? Ele é muito fraco. Resumindo, ela não tem nenhum ajuste em específico, só ajuste de altura mesmo. E o ajuste de lombar, o apoio de lombar, é basicamente essa costura em mesh seguindo o desenho da cadeira. Qual que é o problema? Como eu falei, esse mesh ele é bem fraquinho e com o tempo ele começa a afrouxar. Eu falo isso porque o meu editor tinha essa cadeira, ele tem 1,80 e pesa aproximadamente, sei lá, uns 80, 90 quilos, mas ela é uma cadeira que quebrou bem o galho. E hoje atualmente ela custa na faixa aí entre 150 a 200 reais. Ah, e detalhe, essas cadeiras baratinhas, esquece se você é alto. Tipo, a menos de novo, que você precisa de uma parada pra quebrar o galho. Mas no quesito qualidade, de postura, da sua coluna mesmo, cara, você vai ter que investir uma grana se você é mais alto. Outro modelo que quebra bastante o galho é uma chamada cadeira Office E-Feel Slim. Ela ainda mantém esse baixo orçamento, só, cara, com uma qualidade de construção bem superior. Inclusive, ela tem um acabamento muito bom. Ela tem uma pegada um pouco mais elegante. A estrutura dela é feita em madeira, revestida com um courino. A base dela é de metal com rodinhas em plástico. Eu recomendaria ela pra você que tem no máximo aí até 1,70, 1,75 no máximo estourando. Isso porque o encosto dela é bem baixo mesmo. E ela tem esse formato que ela é um pouco mais oval, meio como se fosse uma concha. Honestamente, no quesito de ergonomia, de novo, ela quebra o galho, funciona bem. Não é uma cadeira que vai te desgastar muito, nem nada disso. E pelo preço, de novo, pelo preço, ela vai te entregar uma boa qualidade. E hoje também ela fica na faixa aí dos seus 190, 200 reais. E um outro modelinho, essa eu recomendaria pra você que fica um pouco mais de tempo sentado e não tem tanto dinheiro pra investir, é a cadeira escritório Mona. Ela vai ter um custo-benefício um pouquinho melhor. Ela também é toda feita em mesh, com a base em metal e a estrutura em plástico. Um ponto negativo só é que a qualidade em si da construção é um pouquinho inferior. Ela é um pouco mais básica, bem parecida com a primeira no quesito de qualidade de construção, mas pelo menos a costura do mesh é mais resistente, tem um acabamento melhor. Além disso, ela já tem um apoio de lombar que, por mais que seja fixo, já vai ser mais ergonômico em comparação com essas duas. Além do
ajuste de braço, que é um estilo freio de mão, que é o meu favorito e é o que eu mais recomendo, principalmente se você é baixo, é muito mais confortável. E hoje atualmente custa na faixa aí dos seus 350 a 400 reais. E detalhe, de novo, ela atende se você é baixo e também eu recomendaria pra você que tem no máximo aí estourando 90 kg, porque como a qualidade é um pouco mais simples, tem esse ponto negativo. Agora, gastando um pouquinho mais, cara, se você é um pouco mais alto, elas já vão começar a te atender mais. Cara, se você é muito alto, tipo, você tem mais de 1,90, se você quer qualidade mesmo, que você vai sentir mais dores na coluna, querendo ou não, por ser mais alto, eu recomendaria você gastar um pouco mais. Uma cadeira aí vai sair em torno de uns 800, R$1.000, pra você ter uma qualidade tranquila. Mas se vocês estão com baixo orçamento ainda, entre seus 500 a 700 reais, tem modelos que tem um excelente custo-benefício na minha visão. O primeiro e mais comum é a cadeira Phyton Fly. Cara, ela é uma cadeira que tem um design no geral bem bonitinho, que eu particularmente gosto. Ela já é uma cadeira presidente, que cobre toda a parte traseira das suas costas. Ela já é uma cadeira com estilo costura em mesh, já vai apresentar também mais ajustes. Ela não tem só ajustes padrões, como o ajuste de altura, o apoio de braço, que é estilo freio de mão. Ela também já tem um apoio para cervical, que também é ajustável, como também ela já tem um suporte para lombar um pouquinho melhor. Ele é um estilo de suporte meio que parece uma mola, ao invés de ser aquele lá que ele é meio que fixo, mas você consegue ajustar, ele funciona realmente como uma mola. Então ele tem basicamente isso aqui, ele vai pressionando a sua lombar conforme o peso que você coloca. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta, varia muito do seu corpo e também do seu gosto pessoal. Eu particularmente tenho uma que tem esse encosto e gosto. Ela vai ser um pouco mais recomendada para você que é mais baixo, tem aproximadamente até 1,75. Embora em alguns sites ela afirme que aguente até 150 quilos, eu recomendaria no máximo estourando se você tem até 100 quilos, já que ela tem uma qualidade de construção um pouco mais simples. Ela tem um pouco de metal na construção, mas a maioria em princípio é plástico. É um plástico de boa qualidade, é um plástico bem resistente, mas ainda assim eu recomendaria até no máximo 100 quilos. Com relação ao preço, hoje atualmente ela fica cravada aí em torno de seus 500, 600 reais no máximo estourando. Já pra você que é mais alto, eu diria que o melhor custo-benefício, pra ser honesto, é um modelo de cadeira chamada cadeira Anima, mais especificamente a ANM 312P. Mas de novo, não se preocupem muito com o nome. Ela aqui já é uma cadeira que vai te atender se você é um pouco mais alto, ainda mantendo um orçamento mais acessível. Ela já tem um assento mais acolchoado, não é um assento em mesh. A estrutura em si dela é em mesh, inclusive um mesh muito bom e muito bem feito, bem respirável, digamos assim. Já tem sistema de inclinação, ajustes de altura, tem suporte lumbar também com ajuste de altura. Não só isso, como os braços dela, o suporte dela não é estilo freio de mão e também é aquele com ajuste de altura. Além disso, ela também tem um suporte de cervical. Eu só não gostei que ele tem um ajuste um pouco mais limitado, ele é bem mais alto. Aguenta também até 120 quilos, embora eu também recomende até no máximo 100 quilos, embora a qualidade de construção dela e o acabamento seja levemente superior. E se você tem por volta de 1,80, 1,85, ela já vai te atender muito bem. Dentre os baixos orçamentos, honestamente, como eu falei, ela é um dos melhores custo-benefício. Ela é uma das mais vendidas e mantém uma excelente avaliação. Mas ainda dentro delas e ainda mais barata, a gente tem uma que vocês inclusive pediram muito pra eu recomendar e realmente ela é bem fora da curva. E é de uma marca chamada Dr. Office, mais especificamente a Dr. Office Hand. Ela é uma marca que ela tá bem conhecida e ela produz cadeiras realmente muito boas, com um nível de qualidade e acabamento muito bom. Ela é uma cadeira que também atende um público levemente mais alto, até 1,85. Aqui ela já traz um acabamento um pouco superior. Ela é feita em plástico com alguns acabamentos em metais. Ela é feita em plástico e metal, com um acabamento um pouco superior. Não só isso, o tecido em mesh dela também é melhor. É um tecido que ele é mais resistente, também mais grosso. Talvez não tão suave ao toque, mas nada que interfira no quesito de conforto. Ele é um tecido mais resistente. A espuma do assento também é muito boa, embora ela seja um pouquinho mais rígida. Já traz o apoio de braço estilo freio de mão. Apoio de lombar também ajustável. Também ajuste de cervical, não só de altura, como também de ângulo. E o ponto principal dela é o preço. Ela tá na faixa de seus 600 a 700 reais. E ela suporta também aproximadamente até 100 quilos. É o que eu recomendo. Mas no quesito baixo orçamento, eu recomendo até mais em comparação do que, por exemplo, a Phyton Fly. Até pelo design dela ser mais conveniente para a maioria das pessoas. E também porque ela atende um público maior. E se você é um pouco mais baixo, tem em torno de 1,65, 1,70. Até para você que é um pouquinho mais alto, e na faixa aí de 1,85. Um degrau acima, e agora o patamar que eu mais recomendo de cadeiras, que são em torno dos seus 700 até 1.000 reais. Aqui a gente encontra as cadeiras mais completas, porque elas mantêm um bom preço. A cadeira é cara, mas elas têm um acabamento muito bom, uma qualidade de construção muito boa e principalmente tem todos os ajustes completos. Inclusive, todas dessa parte dessa lista tem uma certificação que é a NR17. Muita gente ficou insistindo para eu colocar no último vídeo em todas as cadeiras, mas não tem como. Cadeiras baratas não tem essa certificação, nem todo mundo tem 700, 1.000 reais para gastar na cadeira. E querendo ou não, ela não é sinônimo de qualidade. NR17 nada mais é do que uma certificação que garante que a cadeira tem alguns recursos, como por exemplo ajuste de lombar, ajuste cervical, etc. Digamos que toda cadeira top de linha tem a certificação NR17, mas nem toda cadeira NR17 é boa. Mas vamos lá, para pessoas mais baixas, o melhor custo-benefício acaba sendo a DT3 Vita, com ou sem apoio de cabeça, porque tem essa versão agora. Fica à mercê de você escolher. Em princípio elas são as mesmas, a única coisa que muda é realmente esse apoio da cervical. No geral ela é muito bem construída, o mesh é muito gostoso, cara. No quesito qualidade de tecido, ele é um tecido que tem um ar mais leve, ele é mais refrescante, não é tão
tão áspero assim, mais suave ao toque, mas ainda assim ele mantém uma excelente resistência. Principalmente no assento, ele não é em mesh, ele é realmente uma almofada com tecido. O tecido em si é muito bom, sem contar que ela já tem a almofada no formato estilo sela de cavalo. Querendo ou não, ela é mais ergonômica. Com relação à qualidade, com som, uma cadeira feita em plástico e metal. Obviamente, tudo com altíssima qualidade, muito bem acabada. Braço estilo freio de mão, com suporte de lombar, ajuste de altura e ajuste de cervical para você comprar a versão com cervical. Se você é uma pessoa que tem em torno aí de 1,75, essa versão vai te atender bem. Agora, se você tem 1,80, por volta disso, um apoio de cervical seria mais interessante. Também, se você é um pouquinho mais pesado, ela vai te atender um pouco melhor. Ela aguenta até 120 kg e aquela é muito boa porque ela realmente utiliza um pistão de classe 4. Ele é um pouco mais resistente. Com relação ao preço, hoje atualmente ela fica numa média aí de 800, lá no máximo estourando R$1.000. O preço dela flutua bastante. Mas o que eu acho a melhor de todas, principalmente pra você que tem uma estatura média, digamos assim, média pra baixo, a Elements Astra, cara. De verdade, é uma das mais completas nesse quesito pra esse tipo de estatura. Inclusive, eu tenho essa cadeira que ela é superior à Elements Astra, mas pelo meu tamanho, eu até pensei em voltar pra ela, porque, cara, sério, ela encaixou muito bem pro meu formato de corpo. Ela é extremamente bem feita, é toda em metal e plástico, top de linha, muito bem acabada. Ela é feita num mesh extremamente resistente. Ela tem mesh na parte de trás, é almofadada na parte da base. É um mesh, ele é um pouquinho mais espesso, não é tão suave ao toque quanto a DT3 Vita, mas ainda assim ele é muito bom. Também com apoio de lombar ajustável, apoio de braço estilo freio de mão, ajuste de cervical. E, cara, se você tem até aproximadamente 1,80, ela vai ser perfeita pra você, atende muito bem, desde média estatura até pra mais baixo. Se você passa muito disso ou é até um pouco mais pesado, tem opções mais interessantes. E embora, de novo, ela aguente até 120 kg, embora o pistão dela seja de boa qualidade, eu recomendaria até no máximo 100 kg. Cara, mas de novo, pra você que tem estatura média pra baixo, de verdade, é um dos melhores custo-benefício no quesito conforto. E com relação ao preço, hoje atualmente varia em torno na casa dos seus 800 a R$1.000. Já se você é mais alto, ainda dentro dessa faixa de preço, por volta aí de até 1,90, existe um outro modelo que é bem interessante, que é a Dr. Office Business Pro, que inclusive, esteticamente, é idêntica a essa minha cadeira. Ela é muito parecida com alguns opcionais a menos, mas, cara, é muito boa e extremamente completa. O assento, ele não é almofadado, a cadeira inteira é toda em mesh, só que ele é um mesh bem interessante, que ele parece que mistura nylon com algum tecido emborrachado. Ela tem uma textura emborrachada, que é muito bem feito, muito bem acabado, muito resistente. Ela aguenta até 120 kg e tem milhares de ajustes, desde ajuste de altura, é reclinável, tem apoio para braço, que também ele sobe por altura, ele é 3D, ou seja, você consegue girar ele. Suporte de lombar também naquele estilo mola, e até ajuste de profundidade de banco, que é excelente e maravilhoso. Ela é uma cadeira que ela vai te atender bem melhor para você que é mais alto. A partir de 1,75, 1,80 já começa a te atender muito bem. Se você é mais baixo, por exemplo, eu tenho essa cadeira que, como eu falei, ela é muito parecida com essa, tem 1,67. Eu tenho que usar uma almofada para ela ficar no tamanho ideal para mim. Ela é muito confortável, muito completa, mas por eu ser mais baixo e ela atender um público mais alto, eu tenho que fazer isso. E com relação ao preço, hoje atualmente ela fica cravadinha em torno aí dos seus 1.000, 1.100. Já vi aparecer em promoção por 800. Ou também uma outra opção tão boa quanto, mais bonita esteticamente, a gente tem a Thunder X Yama. Se você é mais pesado, ela é mais interessante. O design dela tem uma mistura de gamer com ergonômico. Ela tem o tecido mesh, mas ela tem alguns acabamentos e detalhes em courino, com a diferença no suporte de lombar. Ele é um suporte de lombar almofadado com ajustes de altura. Eu particularmente prefiro esse tipo. O assento também é de espuma, com formato levemente curvado, mas não chega a ser tipo sela de cavalo. E não só isso, ele suporta mais peso. Ele também tem pistão de classe 4, é mais resistente, suportando até 150 kg. Mas, de novo, eu não recomendo você colocar o seu limite ao máximo da cadeira. Sempre deixa uma folguinha. E com relação ao preço, hoje atualmente fica na faixa dos seus 1.100 a 1.200 reais. E calma, sim, eu coloquei ela entre 700 a 1.000 reais, e o preço dela fica bem próximo dos 1.000. Cara, se você é mais baixo, honestamente, essas anteriores que eu citei vão te atender muito bem, cara, muito bem mesmo. Eu recomendaria essa pra você que é mais alto ou pra realmente pra você que é baixo, mas quer o máximo de conforto possível. Nesse caso, a gente tem a Sensetup Cozy T03, que é a minha cadeira. Resumindo a conversa, ela é basicamente como aquela do Dr. Office, é um design, como eu falei, idêntico, só que ela tem uma qualidade de construção levemente superior, o acabamento dela é melhor, é uma cadeira mais rígida, digamos assim. Ela aguenta até, inclusive, até 150 kg, mas o recomendado é no máximo até 120. Ela tem de uma estatura mais alta, em torno de 1,70 até 1,90. Ela tem exatamente os mesmos ajustes daquela Dr. Office, como eu falei, é muito idêntica, com a diferença que ela já tem apoio de pé e o ajuste de lombar dela, ele é mais completo. Além de você conseguir ajustar ele melhor, você consegue controlar a pressão da mola. Isso é muito importante, cara, e
faz muita diferença. Sem contar também que você aqui também já tem um ajuste de profundidade. E junto com ela, honestamente, o modelo que eu acho mais ergonômico, que no caso é a Elements Verta Pro. Ela também aguenta 150 kg, mas o ideal é 120. Reclina até 150 graus, reclina um pouco mais em comparação com essa. Tem ajuste de cabeça, ajuste para braço, também rotação no ajuste de braço, ajuste de altura. O único ponto que ele não tem é ajuste de profundidade, que eu considerei um ponto negativo, mas o diferencial tá no ajuste de lombar. Você não tem, digamos, um controle muito físico, mas ele utiliza um sistema que é um mecanismo sincrônico. Então ela vai se adaptando ao formato da sua coluna. E cara, honestamente, é muito mais confortável e atende muito mais, porque como eu falei, esse formato de cadeira com esse tipo de suporte de lombar atende um público mais específico. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Vai muito da preferência da pessoa. Então ela é uma cadeira que ela atende um pouco mais também por conta disso. O banco também mantém esse formato de sela, só que um pouco menos curvado e, de novo, sem ajuste de profundidade, mas também ela é uma cadeira que atende um público maior. Se você tem entre 1,70 até 2 metros, ela é uma cadeira que consegue te atender. E com relação ao preço delas, hoje atualmente ficam na casa aí dos seus R$1.500 a R$1.600. E lembrando, família, isso aqui são recomendações, mas o ideal é você experimentar, ver como é que fica, como é que você se sente na cadeira. Como eu falei, faz isso que eu faço, vai em lojas dessas bem famosas, testa o máximo de cadeira possível pra você ver qual que se adapta melhor ao seu corpo, formato e tudo mais. Mas eu tentei deixar o mais claro e o mais didático possível pra facilitar esse processo pra você. E se eu ajudei vocês, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso, eu fui por aqui, valeu e falou!